bem-vindos à nossa casa, queridos irmãos encarnados, desencarnados, que todos possam se sentir bem à vontade e aproveitar bem esse tempinho que nós vamos ter aqui para mais um aprendizado da doutrina espírita. Nós pedimos a gentileza de desligar os celulares e colocar o nosso silêncio. Também lembramos que a proposta da atividade desta noite é uma exposição de um tema referente do espírito e não tem espaço, então, aberto a perguntas. Até porque o tempo é curto, só 45 minutos. Se alguém tiver algum questionamento sobre o livro, de algum interesse, se despertar interesse nessa palestra, nos procure. Ou então, dia 17 de março, a gente vai iniciar o nosso estudo. Então, esse período, esse terça-feira, às 8 horas, vai ter espaço aberto a perguntas esse dia. Vou pedir a nossa irmã Leitana, fazendo uma leiturinha, como sempre, nós iniciamos o nosso trabalho. Boa noite a todos. Equilibre-se. Quando o desequilíbrio lhe bate a porta, resista. Quando a dor visita, use a paciência. Quando a paz lhe foge, busque a Deus. A qualquer hora, Deus está consigo, aperfeiçoando as suas aspirações e desejos. O poder infinito tudo penetra. O seu equilíbrio depende do seu ajuste ao comando de Deus. Trabalha e produza. Siga avante. Persista. Estar sempre contente é o melhor meio de manter um equilíbrio permanente. Então, nesse momento, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e vamos pedir todo o Pai, toda a atenção, o entendimento daquilo que vamos ouvir e a permissão para iniciarmos as atividades desta noite. Muito obrigada e assim seja. E hoje está aqui conosco Iraci, seja bem-vindo, de Oliveira, que vem de Porto Alegre, e vai nos trazer o tema que já colocou ali no quadro. Equilíbrio, né? A mensagem de hoje. O progresso do espírito pela oportunidade do estudo e do trabalho. Equilíbrio do estudo e do trabalho. Como é importante, né? Ralph Kiran, né? O espírito que editou o livro As Algemas Emocionais da Alma, para a internet, Correia, diz que somos caminhantes de diversas eras. Todos nós somos caminhantes. E a doutrina espírita nos ensina que nascemos, morremos, renascemos ainda, progredimos sempre. Essa é a lei. É a lei da reencarnação, da pluralidade das existências e a lei de progresso que nos ensina o Espiritismo. Para que possamos cumprir o nosso plano reencarnatório. A doutrina espírita nos mostra a existência de Deus, do universo, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual e a pluralidade dos mundos habitados. E também a pluralidade das existências. Então, a cada existência, reencarnamos na Terra, como crianças. E desde então começamos a ser educados, a aprender. Inicialmente em casa com os nossos pais, com a educação que recebemos no berço, e depois ao colégio, ao ensino médio, à faculdade, no trabalho, e esse processo continua por toda a vida, porque estamos aqui justamente pela oportunidade de estudar e de trabalhar, visando justamente esse nosso progresso moral e espiritual. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, acrescenta que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens
sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, Kardec está nos alertando que precisamos ser firmes, sérios no estudo da doutrina espírita, porque é algo sério e importante. E sermos sinceros conosco mesmo, sem guardar atavismos ou ideias antigas. Precisamos renovar e buscar dentro de nós o novo homem, a nova pessoa, a nova forma de ver o mundo, de cabeça mais aberta ao aprendizado e à observância do mundo em que vivemos. E diz que o que caracteriza, então, um estudo sério é a sua continuidade. Frequentemente, uma questão complexa para ser elucidada, existe solução de outras preliminares ou complementares. Por isso que começamos aprendendo a tabuada, depois as 4 adições, e assim vamos complicando nas equações mais complexas da matemática. Seria impossível partirmos direto para uma equação complexa sem sabermos as 4 operações. Ou seria impossível construir uma casa como esta, começando pelo telhado. Precisamos começar na base, do mais simples para o mais complexo, de maneira que a nossa mente possa ir absorvendo os conhecimentos, seja pelo estudo ou pela vivência daquilo que estudou e aprendeu. Estudar de forma sistematizada, então, é construir o conhecimento partindo do conteúdo mais simples para o mais complexo, com aprofundamento progressivo, de forma planejada, organizada e contínua. Então, estudar os temas espíritas requer um método de estudo, sequência. Não podemos parar no meio ou começar no fim, temos que seguir desde o início, seguir uma programação prévia que a casa faz e nós devemos seguir essa programação também, não faltando as aulas, por exemplo, encadeados na lógica. E a base do estudo do Espiritismo está aqui, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, no Evangelho do Espiritismo, na Gênesis, no Céu e Inferno, nas obras póstumas e nas demais obras do Espiritismo. Toda a atividade de estudo e divulgação e prática da doutrina espírita só será correta e eficiente quando executada dentro dos princípios do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita se baseia na moral do Evangelho de Jesus. Por isso que é tão importante a gente estudar e entender o Evangelho de Jesus, né? Começando inicialmente pelo Livro dos Espíritos e depois no Evangelho. Filosofia da educação. Filósofos, educadores e especialistas concordam que não é possível educar alguém colocando-o fora ou distante do mundo, da realidade da vida. Isso quer dizer o quê? É o homem no mundo. Nós precisamos estudar e vivenciar. Nós estamos nesse mundo, precisamos viver nesse mundo, mas sabendo viver nesse mundo. Não quer dizer que nós vamos seguir as coisas erradas do mundo, mas vivendo nesse mundo sendo nós mesmos, com a nossa individualidade e o nosso aprendizado, e levando a esse mundo também a nossa luz, o nosso entendimento. É necessário que os envolvidos no processo educativo, no seio da família, da escola, adquiram uma visão mais pragmática da realidade, atentando para o fato de que a educação é dinâmica e deve acompanhar-se das características da época e da cultura. Mais pragmática quer dizer o quê? Nós devemos aprender e praticar. Aprendendo e praticando. Não é só estudando, digamos, a teoria e não praticando. Uma educação pragmática é aquela que a gente estuda e pratica. O Espiritismo nos ensina isso também. E se aplica, claro, então, ao Espiritismo. O Espiritismo alia, então, a isso tudo, os conhecimentos adquiridos à prática, a superação das inclinações más,
para a transformação da pessoa que somos nós em uma criatura melhor. Então o Espiritismo tem por finalidade a nossa transformação interior, para dar mais um passo no sentido de nos tornarmos seres humanos melhores. Educar, então, portanto, todos nós somos educadores, como falamos, desde o pai, o irmão, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, nossos familiares, no trabalho, estamos transferindo conhecimento e sabedoria. Então todos nós somos educadores. Educar é disponibilizar, então, condições para o pleno desenvolvimento do ser humano, nos aspectos biológicos, cuidado do corpo, da biologia, intelectual, do pensamento, da mente, do intelecto, do psiquismo, o aspecto psicológico, tratando os traumas, se relacionando socialmente, no aspecto social, estético, devemos cuidar de nós mesmos também, estético, ecológico, devemos nos relacionar com o mundo em que vivemos, plantas, animais, o planeta. E já instruir está mais ligado então ao aprendizado de um conhecimento mais prático. Nós precisamos ser instruídos em casa para fazer o trabalho doméstico, instruídos na escola, na faculdade, né, para realizar uma profissão, instruídos na casa espírita para realizar uma tarefa. Então a instrução também faz parte desse aprendizado humano. Mas segundo Allan Kardec, o nosso codificador, a educação, ou educar em si, consiste na arte de formar caracteres de pessoas. A educação, então, nesses caracteres deve desenvolver necessariamente o nosso aprendizado moral. Ou seja, o nosso aprendizado voltado para o bem, para o nosso bem, para o bem do nosso próximo e do bem comum. Então, todo o estudo do Espiritismo visa isso, o melhoramento e o nosso envolvimento com esse aprendizado moral para o nosso bem e o bem comum. Há um elemento que não se tem dado devido valor, diz Kardec, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. É justamente essa educação intelectual, mas acima de tudo, a educação moral. A educação intelectual, então, é aquela que nos habilita ao trabalho, à profissão, à realização de uma tarefa. A educação moral nos habilita para a ordem preventiva das coisas e a convivência e o respeito. Então, instruir e respeitar. Precisamos aprender a fazer as coisas de forma respeitosa e harmônicas. Dessa forma, diz a doutrina, né, nós garantimos a segurança de todos, a segurança através da paz social e do bem proceder. A educação moral é aquela que consiste, então, na arte de formar os caracteres, conforme dizemos antes, e que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto desses hábitos morais adquiridos. A educação, objeto do estudo, deve envolver necessariamente esse aprendizado moral. Estamos repetindo justamente porque é aí que está o cerne da questão, né? E a principal mudança dos postulados que devemos compreender, então, entre instrução e educação, que quando estamos instruindo ou estamos sendo instruídos, estamos transferindo e adquirindo conhecimentos gerais pelo ensino formal, que nos levam à capacidade de assimilar os conhecimentos, as habilidades, que são geralmente atividades profissionais e do dia a dia, né? Já quando falamos no aspecto mais aprofundado da educação moral, então estaremos disponibilizando para quem estuda, né, condições de pleno desenvolvimento da nossa personalidade, ou da personalidade daquele que está estudando. A personalidade que faz, digamos, a máscara que nos apresenta a este mundo, como nós nos apresentamos a este mundo, a nossa persona, a nossa pessoa, como somos vistos, como somos respeitados, né, pelos outros e pela sociedade. Nós precisamos dessa personalidade, nós precisamos se apresentar a este mundo, né? O que não podemos é desenvolver personalidade egoística,
né? E orgulhosa, e vaidosa, mas uma personalidade que nos apresenta e nos torna conhecidos e respeitados naquilo que somos, naquilo que aprendemos, que nos educamos e nos instruímos para a vida. Educar também é promover o desenvolvimento de faculdades físicas, morais e intelectuais. Nós precisamos desenvolver essa capacidade intelectual para depois também entender as qualidades morais. É necessário. Então, tudo faz parte desse processo de educação, de estudo, desenvolvimento de habilidades, de instrução para a vida e habilidades morais e intelectuais. Assim, a educação visa a formação do nosso caráter e os valores intelectuais e morais. A instrução é necessária à nossa vida pessoal e profissional. São as duas asas de que necessitamos para voar neste mundo. Se desenvolvermos demais o aspecto profissional e somente da instrução prática do dia a dia e não desenvolvermos o nosso lado moral, poderemos ser um bom profissional e um mau cidadão, uma má pessoa, né? E precisa, se desenvolvermos muito a moral e não desenvolvermos o lado intelectual, às vezes necessitemos também da ajuda dos outros e não consigamos viver por nós mesmos. Então é preciso equilíbrio da mensagem, a gente ser equilibrado, buscar a vida deste mundo e buscar a vida do Espírito, evoluir como pessoa humana aqui neste mundo, como ser humano, cuidando de si mesmo e evoluir como espírito imortal que somos. Exemplos de estudos contemporâneos ou de educação contemporânea. Então, a educação pragmática, que focaliza na instrução e destaca os aspectos da ética da prática profissional. As nossas profissões, de maneira geral, todas elas têm a sua ética, a sua forma de agir, né? É pragmática, isso é bom, né? Fazer as coisas de acordo com a ética, não se afastar daquela ética. Ou então poderemos incorrer em erros e não nos tornarmos bons profissionais. Então essa ética que leva à crença de que só a ação humana, movida pela inteligência, pode alterar os limites da condição humana. Isso é o que essa escola pensa, né? Tem outra escola, a educação progressiva e instrumentalista, que dá prosseguimento a essa escola anterior e avança para a importância do servir de instrumento para a solução de problemas reais. Se fundamenta no desenvolvimento da capacidade de raciocínio e do espírito crítico. Então já há um lado mais de doação, mais humanístico. A escola da construção da inteligência, que nos ensina que a criança é concebida como um ser dinâmico e que a todo momento interage com a realidade, operando ativamente nos objetos e com as pessoas. A gente percebe isso na criança. Ela é dinâmica, ela percebe tudo, ela observa as coisas e as pessoas. Se fizermos uma análise de algo que lembramos de quando éramos crianças, poderemos lembrar de determinadas conversas, de determinadas atitudes dos nossos pais ou de alguma situação vivida. A criança guarda tudo, a criança observa e muitas vezes vai ficar latente lá no seu inconsciente e poderá interferir mais tarde na sua vida, ou para o bem ou para o mal, né? Depende da natureza da experiência vivida ou da situação observada pela criança. Por isso que temos que ter muito cuidado ao falar e ao agir próximo às crianças. Precisamos dar bons exemplos, sempre que possível, né? Vigiando a nossa forma de agir, de pensar. E a educação moderna, que se fundamenta então em 4 pilares da educação moderna. Quais são esses 4 pilares? Aprender a conhecer. O que significa isso? Aprender a conhecer-se e a conhecer o mundo onde vivemos. Libertando-se dos preconceitos. Para isso é preciso, então, a gente se libertar de preconceitos. Ou então a gente não rompe os paradigmas, a gente fica na mesma situação. Então é preciso romper preconceitos e ver o mundo com a mente aberta.
observando, sentindo e fazendo esse novo aprendizado, construindo. No Evangelho nós temos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 32. Né? Então, é importante a gente buscar em nós o autoconhecimento. É importante observar os outros como a criança faz. Observar o mundo, observar as situações para aprender e conhecer. Então, conhecendo, estando instruído e educado, é possível agir e passar para o segundo pilar, que é aprender a fazer. Depois de conhecer, nós precisamos aprender a fazer. Às vezes vamos na faculdade, no colégio, ou num curso técnico, fizemos um curso, aprendemos. Mas depois vem a prática. Né? Às vezes saímos com o diploma na mão, cheios de insegurança. Então, uma vez que conhecemos, é preciso ter a coragem para executar a tarefa, de correr riscos. Para se empreender um novo negócio, é preciso correr riscos. Para se construir uma nova família, é preciso correr riscos, uma família. Para receber um filho, tem todos os riscos. Mas a gente precisa correr, enfrentar e seguir adiante. Né? Para isso precisamos avaliar as situações, dimensionar e nos envolver com aquilo. A gente precisa se envolver no fazer. Precisamos pôr a nossa energia, seja na criação do filho, na criação, no trabalho, aqui no trabalho na casa espírita, ou no estudo, que o estudo também é um trabalho. Fazer isso e viverás, diz o Evangelho, o mandamento maior, em Lucas 10, 28. Mas, passando por esse pilar do fazer, depois de conhecer, passar a fazer, nós precisamos dar um passo adiante, que é aprender a conviver uns com os outros, a conviver. Para isso, nós precisamos construir a identidade, a nossa identidade para se relacionar, conforme falamos antes. Evitar ou gerir os conflitos. A gente não fica gerando conflito a todo momento, mas os conflitos, eles ocorrem naturalmente. Então, nesse conviver, nós precisamos, acima de tudo, aprender a gerir os conflitos, né? Pacificar a situação, encontrar uma nova saída, ou oferecer uma outra face, ver de uma outra forma, conforme ensina Jesus. Jesus não disse oferecer a outra face? Às vezes a gente está teimando numa situação, nós precisamos ver de outra forma, então ver de outra face, de outro jeito, de outra maneira. Aí está o aprender a conviver, o aprender a trocar experiência, o aprender a respeitar as opiniões, a respeitar as diferenças uns dos outros, né? Fazei os outros o que gostaria que a vós fizesse. Mateus 7,12. Então, conhecer, fazer e conviver. Ainda tem mais um passo. Aprender a ser. A ser. Sermos nós. Desincumbir-se de ser o ser integral. Esse ser integral que conhece-se, procura se conhecer a si mesmo, procura conhecer o mundo, aprende a fazer, a conviver e vai viver então como um ser biopsicossocial, um ser biológico, espiritual e social, como um todo, né? E espiritual. Aí então está o ser integral que possui o autoconhecimento de si mesmo e o autoconhecimento do mundo. Né? Sede perfeitos. Tem um capítulo no Evangelho inteirinho sobre esse tema, sede perfeitos. O homem de bem, né? E assim por diante. Então, gente, esses 4 pilares da educação e do estudo devem nos levar a esse processo, segundo a educação moderna. Conhecer-se, aprender a fazer, a conviver uns com os outros e ser. Isso dá muito trabalho,
precisa estudar muito e praticar muito, inclusive o perdão e a tolerância, porque a gente às vezes quer ser nós mesmos, mas ainda não aprendemos a respeitar os outros. Então é preciso estar integrado, respeitar a maneira dos outros agirem e serem, né? E todos têm algo bom a nos ensinar, conforme falamos no começo. Todos somos professores deste mundo e somos aprendizes ao mesmo tempo. Estamos vivendo e convivendo, ensinando e aprendendo. A pessoa, por mais simples que seja, esteja passando pelas piores situações, sempre tem algo a nos ensinar, se estivermos atentos e observando. E a educação do futuro se trata da linha de pensamento educacional que define a humanidade como um todo. Damos um salto quântico, né? Passamos a não ver agora não apenas nós e a nossa sociedade, mas a humanidade como um todo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que ouvem minha voz e seguem o ensinamento de meu Pai. A humanidade é a nossa mãe, a humanidade são os nossos irmãos, os nossos pais, né? Então essa educação, inclusive o Espiritismo, leva-nos a ver esse mundo, a humanidade, como uma só, filha de Deus, que propõe abordagem multidisciplinar e multirefacial para a construção do conhecimento. Então a gente, na hora de construir conhecimento, precisamos ver o mundo de uma forma holística, como um todo. E a educação espírita de Kardec enfatiza, então, a importância da educação como condição para o processo evolutivo do homem. Isso ele já pregoava antes de se tornar Allan Kardec, ainda quando era Leon Denisard, né, Rivail. Entendido os seus aspectos intelectuais, Kardec valoriza a educação intelectual e os aspectos morais. E como um remédio eficaz para o combate ao mal em geral, as más tendências do espírito que o espírito manifesta, ainda, porque ainda somos espíritos imperfeitos. A cura dos males das nossas doenças, dos nossos conflitos sociais, dos nossos conflitos familiares, está justamente nesse processo de educação e de estudo. E a doutrina espírita nos mostra, é um cabedal de conhecimento. Se a gente aprender uma pequena parte, levar uma pequena parte nessa vida, a gente já terá dado um grande passo, né, para o nosso progresso espiritual. Kardec considera os aspectos do humanismo, preservando os valores das éticas morais, como pessoas humanas. Do racionalismo, utiliza o método experimental com observação e análise das críticas dos fenômenos, conclusões lógicas. O que é isso? A gente não acreditar simplesmente por acreditar, ou não acreditar à primeira vista, porque às vezes à primeira vista poderemos estar enganados, ou não ter compreendido direito, ou não ter percebido direito, ou ainda não estarmos aptos a perceber o verdadeiro sentido daquele ensinamento. Talvez ainda estejamos no alicerce, ainda não estejamos nas paredes ou no teto, né? Aspecto da intuição. Intuir. A intuição é sempre verdadeira. Aquela intuição que tem aquela primeira ideia. Quando a gente estava no colégio, lembrava, às vezes ficava em dúvida da questão, qual marcar. Daí vinha aquela ideia de marcar a letra A. Se marcasse, a probabilidade era altíssima de acertar. Mas às vezes a gente era teimoso, não, vou marcar B. Né? Porque a intuição é verdadeira. Então isso vale até para fazer prova, né? Para fazer vestibulares mais novos. Né? A primeira impressão geralmente é boa, da intuição. Universalismo impõe o controle universal dos espíritos e o ensino dos espíritos pela aplicação de metodologia científica, conjugando razão e sentimentos, bom senso, o agir, no conviver com os outros, no mundo, e a lógica, aceitando como verdade aquilo que possa ser submetido então à razão. Né? Então é verdade aquilo que a razão realmente compreende, aquele sentimento,
aquele entendimento que seja racional e plausível. Não é o acreditar por acreditar. É preciso pensar, raciocinar, meditar, compreender, né? E então aprender a fazer e seguir adiante. E nos tornando assim, então, seres mais esclarecidos. Os princípios orientadores da doutrina espírita de Kardec: cultivar o espírito natural de observação das crianças, que falamos antes, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que a cercam. Observar o mundo à nossa volta. Aprendemos. Deus colocou esse mundo maravilhoso à nossa vista. Temos rios, nuvens, vento, árvores, estradas, pessoas, construções, tudo nos ensina, se estivermos a observar. O vento, as folhas da planta, uma planta que cresce ali, paciente, passa a vida toda no mesmo local, esperando a árvore e a seiva do sol e a luz do sol. Paciente. Talvez a planta nos ensine a ser pacientes, né? Para a gente observar essas coisas. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Começar do mais simples e vai aperfeiçoando, conforme falamos antes. Evitar toda atitude mecânica, mecanicismo, levando o aluno a conhecer o fim e a razão daquilo que faz. Então não é fazer por fazer, mas compreender, conhecer, perceber a nuance de cada situação. Não é aquele aluno que decora. Nós não devemos decorar as obras básicas do Espiritismo. Nós devemos compreender. Quando se compreende, a amplitude aumenta. A gente não esquece jamais. Agora, quando se decora, amanhã não lembra mais. Né? Então é preciso compreender. Conduzi-los a aplicar com os dedos e os olhos todas as verdades. Este princípio forma de algum modo a base material deste curso de aritmética de si. Então, ou seja, fazer parte a parte, no estudo, detalhe por detalhe, e compreendendo. No estudo sistematizado da doutrina espírita, aqueles que estudam, se não compreendeu, volta, pergunta, conversa, realiza o diálogo, até que a experiência de um ajude o outro a compreender. E talvez nem compreenda no momento, mas amanhã, quando a situação se apresentar, então vai compreender. Só confiar na memória aquilo que já tenha aprendido pela inteligência. É isso. No momento que a gente compreende a situação, né, isso fica na memória. Está compreendido, está aprendido. É diferente de ficar decorando o texto e não vivenciando. Então o estudo ele nos proporciona o esclarecimento da vida em geral, desperta em nós a sabedoria, então, pelo aprendizado teórico, intelectual e a vivência, a gente adquire a sabedoria, porque a sabedoria ela vai ser adquirida com a aplicação do aprendizado intelectual, né, do conhecimento, nos habilita ao trabalho correto, sincero, dedicado, útil, algo útil, com dedicação, e desperta em nós o otimismo, porque quando a gente sabe, a gente percebe, a gente sabe o que está fazendo, compreende do que está tratando, do que está falando, ou o que está vivenciando, a gente tem confiança, a gente tem otimismo na vida. Levando então o estudo ao conhecimento do saber, a habilidade de saber fazer e a atitude. Eis aí importante. A atitude ou a vontade de querer fazer. Né? Ninguém põe a candeia embaixo do alqueire. Jesus não disse isso. Uma vez que adquirimos o conhecimento, não deve ser escondido, não deve deixar imobilizado. É preciso querer fazer algo com esse conhecimento, ou transmitir a alguém, ou vivenciar. Para o bem, para o nosso bem, o bem do nosso próximo, da sociedade como um todo. E, conforme vimos antes, da humanidade.
porque nós somos células dessa humanidade. Tudo aquilo que fizermos, estaremos fazendo por nós e pelo todo. Estamos todos interligados uns com os outros. E os centros espíritas? Os centros espíritas, então, são núcleos de estudo ou escolas de formação moral aqui no centro espírita. São centros de fraternidade, aqui a gente aprende a viver como irmãos. De oração, aqui viemos fazer as nossas preces, também de trabalho, tudo praticado dentro dos princípios da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Esse é o propósito, né? A gente deve buscar esses propósitos no nosso dia a dia, toda vez que estamos aqui, né? Não esqueçais, diz Kardec, que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora. E que, para o alcançardes, é que os Espíritos têm permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplo do que podeis. Isso está no livro dos Médiuns. Ele está dizendo que o essencial de tudo, os Espíritos, esse contato que a doutrina espírita possibilita com o mundo espiritual, é justamente esse intercâmbio desses irmãos já desencarnados, do lado de lá, que levam o quê? A gente compreender esses dois mundos, compreender inclusive as experiências que eles nos trazem, dos aprendizados, para a nossa melhoria, a melhoria de todos nós, o progresso do espírito, o progresso espiritual. Os centros espíritas também são oficinas de trabalho, são oficinas de trabalho. Então, o estudo é trabalho, mas trabalho voluntário, geralmente, né? Então, que a gente venha trabalhar voluntariamente. Então, esse centro de estudo de trabalho, oficina de trabalho, que proporciona àqueles que frequentam oportunidades de exercitarem o próprio aperfeiçoamento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Então, se aprendemos a paz, precisamos passar essa paz. Se aprendemos a prudência, temos que ser prudentes. Se aprendemos a lição do Evangelho da humildade, temos que ser humildes. Se aprendemos a lição do perdão, temos que perdoar. Ou seja, viver as virtudes que o Evangelho e a doutrina nos ensinam. E se não acertar na primeira, Jesus disse sobre o perdão: perdoai não 7, mas 70 vezes 7. Isso se aplica a todas as virtudes. Ser bom, não ser bom uma vez ou 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ficar tentando até que uma hora a gente se melhore. E se perdoando quando erra também. Porque somos ainda espíritos imperfeitos. Mas uma vez que a gente se dê por conta de uma atitude errada, a gente deve nos procurar o melhoramento e não repeti-lo. Jesus disse, aquele que quando curava dizia, né, vai, né, e não peques novamente. De certa forma, ele não disse, você está perdoado no teu erro, como falou no caso, do exemplo da mulher adulta. Ela veio e disse, tudo bem, ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques de novo. Ou seja, a pessoa cometeu um erro, vai e não erra de novo. Estão entendendo? É isso. Então a gente se errou, vai, porque agora percebeu, não erra novamente. Esse é o aprendizado. Não se trata de condenar ninguém, não é isso. Mas que cada um perceba os seus próprios erros através do estudo e do autoconhecimento. O Centro Espírita tem por objetivo, então, promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. As pessoas que buscam no Centro Espírita o esclarecimento, a orientação e o amparo. É isso que os Centros Espíritas fazem. Querem conhecer a doutrina espírita. Quem quer conhecer, vem, assista a palestra, vem nos grupos de estudos, né? E mais tarde, quem sabe, se habilita ao trabalho. Querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área da atuação que a pratica. Mas só que para trabalhar é preciso primeiro estudar, compreender, saber o que está fazendo. Desenvolver essa vocação, esse sentimento altruísta de se dedicar ao próximo e aos outros, a ajudar,
dar aquela mudança do ajudado para quem ajuda. Muda a polaridade. Mas a gente, de certa forma, também estamos a todo tempo sendo ajudados e ajudando. Sendo auxiliados e auxiliando. Porque toda vez que auxiliamos alguém, também estamos sendo auxiliados pela espiritualidade e estamos tendo a oportunidade de vivenciar uma provisão. Está tudo em teu lugar. O centro espírita, então, através do estudo do centro espírita, seja pelo estudo básico, né? O estudo sistematizado, o estudo aprofundado, o estudo de obras básicas, dos cursos, dos encontros e dos congressos, através desses meios, dessas ferramentas de estudo e de aprendizado, nós vamos então nos habilitar às tarefas. E o centro espírita, de maneira geral, tem muitas tarefas a serem realizadas. A começar pelo atendimento espiritual, desde a recepção, atendimento fraterno, os trabalhos de irradiação e prece, o passe, a divulgação do Evangelho, as reuniões mediúnicas, a evangelização das crianças e dos adolescentes, atendimento à família, assistência e promoção social espírita, atividades administrativas que muitas vezes deixamos de lado, mas são tão importantes. O Centro Espírita também é uma associação, a sociedade civil que precisa ser administrada e cumprir as obrigações legais. Né? Atividades de união e unificação, nós precisamos interagir com as demais casas, isso é importante, pela troca de experiência e vivência. E a divulgação da doutrina espírita, através de palestras, simpósios, por meio da arte, dos congressos, das mídias em geral. Então, tudo isso é possível, desde que estejamos dispostos a estudar e nos educar, adquirindo os conhecimentos e as habilidades necessárias. E tudo que aprende aqui para usar na casa espírita, se usa em casa, se usa na empresa, se usa na rua, onde quer que estejamos. No momento que a gente vai e apresenta em determinada situação o nosso exemplo de serenidade, de calma na hora de resolver os problemas, de não se apavorar, de não ver as coisas pela ideia da primeira impressão, mas ir mais a fundo, observar, ver o que se trata. Alguns resultados que o estudo então podem nos proporcionar: estabelecer diretrizes para a nossa transformação moral. O estudo possibilita isso. A gente estabeleça as nossas próprias diretrizes da evolução moral. A unidade dos princípios espíritas precisamos observar. Não misturar outras coisas com o espiritismo. Se somos espíritas, somos espíritas. Se somos católicos, somos católicos. Se somos evangélicos, somos evangélicos. Né? Até podemos conviver com os outros, até eventualmente frequentar, mas não quer dizer que nós tirar algo bom de lá, porque todos têm algo bom, mas na casa espírita somos espíritas. É isso que importa. Não trazer para a casa espírita outras coisas que não sejam o ensinamento moral de Jesus. O desenvolvimento da nossa fé raciocinada, conforme falamos, nada de fé cega, sai acreditando naquilo que não entende. O gosto pela leitura, pelo estudo sério e metódico, o despertar da consciência, da vida imortal, do entendimento, o verdadeiro sentido da vida, compreender o verdadeiro sentido da vida, da caridade, a caridade conforme nos ensina Jesus, de ser benevolentes, ou seja, bom para com os outros o tempo todo, ser indulgente, ser capaz de entender as falhas alheias, as falhas dos outros, as imperfeições alheias, e a capacidade de perdoar, aplicando também a nós mesmos, indulgentes conosco mesmos e nos perdoando quando erramos. A participação e contribuição com responsabilidade e trabalho útil na construção de uma sociedade, de um mundo solidário, fraterno e justo. Em síntese, de uma sociedade evangelizada.
E o estudo, então, nos proporciona, meus irmãos, a propriedade, conhecer a propriedade do espírito, do perispírito e dos horizontes fisiológicos que abrem novos horizontes. Chave, né? Uma multidão de fenômenos incompreendidos até então. Isso está no livro da Gênesis. Fenômenos esses que levam desde o eu pessoal, do grupo, da sociedade, da humanidade e além. E além. Pluralidade de mundos habitados. E além. Pluralidade de existência. Então, a humanidade e além. Hoje ainda estamos, na maioria das vezes, cercados em nós mesmos, na família ou no grupo social. Mas o objetivo do Espiritismo é a gente expandir, ir além. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A humanidade conjunta. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente por esse progresso pode fazer com que no mundo reine a concórdia, a paz e a fraternidade. O progresso do Espírito, o dejeto de cada existência, consiste no aproveitamento das oportunidades que o estudo e o trabalho nos proporcionam na nossa jornada. E o trabalho é uma lei natural. Estudar também é trabalho. Tudo é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Ocupação útil, o que não for útil, não é. Isso nos ensina a Cristo. E estudar nunca é demais. João 8,31. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que vai nos dizer quem somos, espíritos mortais, de onde viemos, do mundo espiritual criado por Deus, espíritos encarnados aqui na Terra. Porque estamos aqui neste momento para aprender e para progredir como seres até um dia chegar à perfeição moral que nos fala aqui. E para onde vamos? Quando daqui partirmos, voltamos ao mundo espiritual de onde viemos. O que importa, o verdadeiro conhecimento, então a verdadeira oportunidade está no percurso da nossa jornada. Aproveitarmos a nossa vida o tempo todo, o quanto possível, para observar e aprender e crescer como seres humanos, como pessoas de bem, como homens de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de piedade. A todos vós, nossos votos de êxito nesse ano que começa, e no progresso dos estudos e na prática do trabalho dos postulados espíritas. Muito obrigado. Nós agradecemos a Iraci e a Janete. Desejamos um bom retorno. Esse ano só mais a Janete vem, acho. Nossos avisos para as próximas palestras.